Reaberto de trabalho, solicita a chamada da testemunha Marcelo Pasquini para prestar os devidos esclarecimentos. Oi. Marcelo, boa noite. Eu gostaria que você, antes de a gente iniciar as perguntas, que você conhecesse a sua qualificação. E os dados, onde é a sua residência, o SIC, RG, enfim. Boa noite. Marcelo Pasquini, Rua Luiz Previero, 467. Em Santa Clara. Alô? Alô? RG 18 512 3946. CPF 149 464 55809. Isso, casado. Marcelo, em qual ano tomou posse e começou a trabalhar na Câmara Municipal? Tomei posse dia 21/9/2015. Qual o cargo que passou a desempenhar desde então? Quais eram suas atribuições? Eu sou agente legislativo. Eu sou responsável por compras, RH e patrimônio. Os estagiários vieram subordinados? Não. Com relação ao veículo oficial, sabe dizer quando a Câmara o adquiriu? Não, foi antes de eu chegar, né? Sabe dizer como foi realizada a tal transferência e de quem a agilidade o recebeu? E qual o modelo do veículo? O modelo é Santana, mas os dados anteriores eu não sei quando aconteceu. Eu só sei agora que saiu, que voltou para a prefeitura. Então, vamos perguntar aqui então. Também, que pode. Que beleza. Pode perguntar. Sabe dizer quem podia utilizar o carro oficial da Câmara e para quê? Bom, quem podia, não tenho certeza, porque eu não controlava isso, né? A única coisa que eu sei é que, por exemplo, se eu precisasse de alguma coisa, eu pedia para a Juliana, ela autorizava e eu pegava.
Para quê? Acho que é só para uso de coisas da Câmara. Por exemplo, eu saía muitas vezes para fazer cotação, para levar documentos em alguns outros lugares. Para isso que eu usava. Como é realizado o controle e utilização do veículo? E quem era o responsável pela elaboração do relatório de controle da utilização? Como eu disse, eu sempre prestei contas para a Juliana. Como ela fazia exatamente o controle, eu não sei. Toda vez que eu saía, eu voltava com o carro e imediatamente a gente passava a quilometragem para ela. A primeira vez que eu tive aqui, eu percebi que o Tarso batia foto da quilometragem. Então eu passei a usar o mesmo procedimento que o Tarso fazia. Eu batia a foto na hora que eu pegava e na hora que eu saía. Devolvia o carro e aí eu passava essa quilometragem para ela. Você sabe de onde o carro oficial era guardado e quem tinha posse da sua chave e onde a mesa ficava? O carro ficava na garagem da prefeitura e a chave ficava com a Juliana. Alguma vez tomou conhecimento de alguma irregularidade envolvendo a utilização do carro oficial? Só tomei agora de quando houve a denúncia, que os vereadores fizeram a pergunta aí, né, como é que estava sendo utilizado, foi aí que eu tomei conhecimento. Antes nunca teve desconfiança, nunca passou pela cabeça que tivesse acontecendo alguma coisa. Se sim, você comunicou tais irregularidades ao presidente? Ou se alguém a comunicou? Como eu disse, eu não tive esse conhecimento, eu conheci através do requerimento dos senhores vereadores. Sabe dizer quais pessoas mais se utilizavam do carro oficial? Olha, que eu lembro, o Paulo pegou uma vez, se eu não me engano, eu peguei, foi com o Paulo com o tribunal e outras vezes, o Tarso, o Bete, só que eu lembro. Algum estagiário também fazia uso? Eu nunca vi. Vereadores, você sabe de algum outro sem ser o Bete? Não, só vi o Bete pegando. Fiquei sabendo um caso do Claudinei, mas há muito tempo, mas eu ver mesmo eu nunca vi. Sim. Tem conhecimento de como era o procedimento burocrático para a utilização do carro oficial? Bom, normalmente eu fazia o quê? Eu pedia para a Juliana e ela pegava e falava assim, tá bom, pode pegar, e me passava a chave. Era só isso que eu tinha conhecimento. Era necessária alguma autorização e prestação de contas do seu uso? E quem autorizava, utilizava o carro? Como era conferida a quilometragem das viagens? Então vamos lá. Eu sempre pedia para ela, tá? E eu prestava conta por mim mesmo. Porque é o que acontece? Toda vez que eu saía, eu trazia algum documento de volta. Exemplo, eu fui no Tribunal de Contas, eu tenho o ofício que foi protocolado no Tribunal de Contas. Eu saía para fazer cotação, eu tenho o arquivo de todas as cotações que foram feitas. Tá? Então eu prestava contas, mas era assim, eu sempre saía a serviço. Então eu sempre voltava com algum tipo de comprovante. Tá? Tem conhecimento se a servidora Juliana ficou algum período sem trabalhar em 2017? Se sim, qual o motivo e por quanto tempo? Vamos lá. Aí eu sou RH, tem que saber, né? Em julho, ela tirou um pouco de férias em janeiro, uma semana rapidinho, e depois ela complementou em julho. Se eu não me engano, dia 20 de julho ela tirou as férias por 10 dias para complementar as férias delas de 2017. Aí depois, no dia 11 de setembro, ela saiu de licença médica.
Sabe quem era? Sabe? Por gentileza, você sabe por quanto tempo ela ficou de licença médica? Ela ficou de licença de 11 de setembro a 2 de abril. Você sabe quem ela delegou o controle, a fiscalização e a marcação das utilizações do carro por escrito? Não sei se ela fez isso. Tem conhecimento de como era realizado o processo de abastecimento de combustível, óleo lubrificante, manutenção mecânica e outros relativos ao veículo? Vamos lá. Manutenção mecânica, quem fazia normalmente era eu. Tá? Então, o que acontecia? Tinha algum problema, era relatado, eu saía, fazia a cotação em oficinas e depois fazia a manutenção do veículo. Tá? Troca de óleo, a mesma coisa. Tinha quilometragem e de tempos em tempos eu tinha agendado isso daí, eu procurava fazer a troca de óleo do carro. Desculpa, você perguntou manutenção, a troca aí? Abastecimento. O abastecimento. O abastecimento, até março do ano passado, ele era feito no posto do Bazuca. Mas assim, o controle não faço a menor ideia como que era feito. O que aconteceu? Nós fizemos uma... tá. Então, o que aconteceu? Em março Em março desse ano, do ano passado, eu fiz eu rodei a cidade em vários postos para achar um posto que oferecesse o melhor controle para nós. Por quê? Ouvia-se muito tempo assim, o que está sendo abastecido? O que é isso? Quem colocou? E ficava sempre essa dúvida. Então, o que aconteceu? Eu fiz a cotação, e o preço aqui em São João é praticamente o mesmo. A maioria dos postos quase não oferece esse controle. E aí, de 3 postos que ofereceu o controle que a gente pediu, que era o quê? Abastecimento somente com requisição. Tá? Então, a requisição ficaria em poder da Câmara, a Câmara autorizaria alguém a abastecer. E aí essa pessoa chegaria no posto. A ideia era mais ou menos assim. Você chega no posto e completa o tanque do carro. Tá? Que era o procedimento que a gente usava normalmente. Então você ia com a notinha, completava, ele transcrevia aquilo e ela voltava depois na hora de prestar contas. O posto, uma vez por mês, ele mandava todas essas notinhas agrupadas numa nota fiscal para o Júnior. Além de você, algum outro servidor participava do tal expediente? E qual era a função de cada um nessa matéria? Eu não entendi a pergunta. Expediente... Além de você. Não, eu comprava. Sim. Algum outro servidor participava? A partir do momento que eu comprei, eu entreguei o talonário para ela. Sim. E aí... Na sua ausência, o outro não fazia? Não tinha ausência, porque a compra foi uma vez só. Você fez o contrato com o posto, eu deixei o talonário com ela, e aí ela ia passando o talão para frente e fazendo o abastecimento. Não passava, não voltou mais para mim isso. Só voltava no finalzinho, quando eu tinha que fazer o lançamento, eu pegava a nota fiscal para fazer o lançamento no almoxarifado. O presidente e o primeiro secretário também participavam? E como? De novo, esse procedimento não acontecia comigo. Eu só fiz a contratação e aí ele andou sozinho com a Juliana. Quanto à existência de eventuais irregularidades no abastecimento e validação do carro, se recorde de ter comunicado algo ao presidente? Não, porque não passava por mim. Não tinha porquê. Se lembra se era possível algum vereador realizar o abastecimento de um carro particular com o recurso da Câmara? Vamos supor, uma vez que você tem o talonário, se alguém concedeu a folha para a pessoa abastecer, ela poderia abastecer. Então o abastecimento ele estava livre
para o carro da Câmara ou o carro particular. Só que ele teria que ser feito o quê? Teria que ser feita uma autorização prévia e alguém entregar o talão para poder fazer o abastecimento. Algum vereador chegou a fazer o uso disso no ano de 2017? Pedindo para mim, não. Eu estou sabendo depois que tudo começou aqui, né? Com a sindicância e tudo mais. Alguma irregularidade foi constatada e comunicada? Se não, foi realizado pagamento e por quem? Vamos lá. O procedimento é assim. O posto faz o fechamento, encaminha a nota para o Júnior. Tá? O Júnior pega, faz a conferência fiscal da nota, faz o empenho e normalmente ele pega algumas notas e passa para mim. Marcelo, olha isso daqui, ó, e vê o que é o seu controle. Então, um exemplo. Eu comprei coisas de limpeza. Ah, esse aqui é meu. Eu fiz a conferência, eu recebi, eu assino. O que não é meu, que não é meu controle, eu encaminho a nota para a pessoa fazer a conferência. Então, no caso do combustível, as notas chegavam, eu passava para a Juliana fazer a conferência, ela assinava as notas e a gente retornava para o Júnior fazer o pagamento. Qual posto da Câmara Municipal possui contratos para abastecimento? Ela teve com o Bazooka até fevereiro de 2017 e com o posto Nova São João 3 de março a novembro. Hoje nenhum mais. Quem era autorizado a abastecer junto ao posto? Quem tivesse a requisição que ela entregasse. Quanto ao pagamento, o meu secretário assinava algo? Todos os pagamentos da casa, a assinatura é dupla. Primeiro secretário e o presidente. Se lembra se existia algum talão de autorização para abastecimento do carro? Tem. Eu peguei 2 talões do posto e deixei com a Juliana. Quem era o responsável pelo controle e fiscalização? Onde tal talão ficava guardado e quem utilizava? Algum vereador fazia uso disso? Dele? Então, de novo, eu deixei o talão com ela. É que está junto. Então vamos lá. Quem era responsável pelo seu controle e fiscalização? A Juliana. Onde tal talão ficava guardado e quem utilizava? Ficava com a Juliana e para quem ela entregasse a folha. Aí eu não sei para quem ela entregava. Eu não fazia o controle. Ela não chegava para mim e falava assim, olha, eu entreguei para tal pessoa. É quem ela determinasse que poderia ter. Porque alguém pediria autorização para ela e explicaria o motivo pelo qual estaria usando o combustível. Algum vereador fazia uso dele? Hoje eu sei, mas na época, não. Sabe dizer se era possível utilizar tal talão para abastecimento de carro particular de vereador? Bom, já respondi isso, mas de novo. Qualquer pessoa poderia abastecer mediante a apresentação do talonário da Câmara no posto. Quanto ao vereador Fernando Bete aqui denunciado, sabe dizer se possuía bom relacionamento com ele? Tem algo a dizer sobre a pessoa que o desabou? Não, sempre tive um bom relacionamento com ele, não tive problema nenhum. Especificamente quanto ao caso aqui discutido hoje, tem conhecimento do motivo pelo qual o vereador Fernando Bete está sendo acusado? E sabe dizer quem o denunciou? Sei, eu tomei conhecimento da denúncia, né, que foi a Helenice, que fez a denúncia do uso irregular do carro.
Especificamente quanto a denúncia, sabe dizer se o vereador Fernando realizava viagens com o carro oficial e para onde? Assim, eu nunca controlei isso, então a gente sabe de ouvir e não de ver. Ele nunca pediu a chave para mim, nunca pediu para fazer viagem. Então eu não sei como é que era o procedimento. Todo mundo se dirigia a Juliana, ela cuidava disso daí, ela fazia a autorização, ela que liberava a viagem. Não tinha outra pessoa envolvida nisso. Sabe falar como eram realizados os pedidos de viagens, autorizações e prestação de contas do vereador Fernando? Não. O que eu sei, eu posso falar que é das minhas. Eu sempre pedia com antecedência para ela, para fazer a utilização do carro, e ela liberava. Você sabe dizer se o vereador trazia alguma documentação referente às viagens? Alguma certidão de comparecimento? Tal medida era exigida pela Câmara? Nada disso era responsabilidade minha, não tem como Certo. falar. Eu sei pelo que se fala, mas... Sabe informar se o vereador Fernando conferia a passagem e passava a quilometragem de utilização do carro após o seu uso? Bom, nesse caso, assim, também, algumas vezes eu fui sair com o carro, a Juliana falava assim, olha, passa para mim a quilometragem, porque o Bet não passou ontem, por exemplo. Ele saiu, foi o último a sair com o carro. Então você sempre via essa reclamação, mas ver ele entregando alguma prestação de contas, seja de quilometragem, eu nunca vi. Então você não sabe se foi constatada alguma irregularidade quanto ao uso, o mediu, quilometragem, você sabe dizer alguma coisa? Então, se você falasse, ó, para ter irregularidade, você tem que conhecer para onde foi e o que estava acontecendo com o carro. Então, se eu não tinha conhecimento do que estava sendo feito com o carro, eu não tenho como saber se estava irregular. O próprio vereador conferiu o relatório e a regularidade de utilização do veículo com o primeiro secretário? É assim, ó. Também essa parte eu não consigo te responder com todos os eventos. Aconteceu só em novembro do ano passado que o estagiário estava com dificuldade de fazer o relatório e ele pegou e chegou para mim e falou assim, olha, não sei o que fazer aqui porque não está batendo as quilometragens. Eu falei, olha, antes que você cause um prejuízo, chama o Bet aqui, conversa com ele, regulariza o relatório para que não fique errado. Aí o Bet compareceu, sentou com ele lá do meu lado, que ele sentava do meu lado, fez toda a conferência. Então, um exemplo, tem uma viagem, se eu não me engano, em outubro, que estava 800 quilômetros para São Paulo, que é um absurdo. Aí eu falei, não pode ser isso aí. Eu perguntei, mas o Bet, quanto que é isso daí? Ele falou assim, ó, são 500 quilômetros que foram gastos. Aí ficou, se olhar no relatório lá, tem uma brecha em branco, que ficou 300 quilômetros em aberto dessa passagem, que ninguém sabia do que se tratava. Então, assim, se a pergunta é, algum dia ele ouviu o relatório e participou da montagem, pelo menos uma vez eu tenho certeza. Me permite, presidente? Sim? Marcelo, você citou que o estagiário participou da elaboração da planilha junto com o vereador Fernando Bet. Qual é o nome do estagiário? Marcos. Marcos. Isso foi apenas uma vez ou mais de uma vez? Não, que eu presenciei uma vez. Tá. Se aconteceu outras, eu não sei. Foi assim, ó, a Juliana me passou um e-mail pedindo para que eu passasse por Marcos, porque o Tércio tinha passado algumas quilometragens e tinha algumas coisas em aberto na planilha. Aí ela escreve no e-mail, assim, se quiser até pega o e-mail, verificar as viagens do Bet. Eu peguei o e-mail, passei para o Marcos e pedi para o Marcos ver essa planilha. Aí o Marcos virou para mim e falou assim, mas não está batendo a planilha. Eu falei, mas se você fazer ela do jeito que você está fazendo, é pior. Chama o Bet aqui, corrija essa planilha, porque se ele viajou, ele sabe para onde foi e vai ficar correta.
Aí o Bet veio, ele chamou o Bet veio, sentou com ele e ajustou a planilha nas viagens que estavam lá, todas marcadas erradas. Então essa planilha foi realizada pelo vereador e pelo estagiário. Em conjunto, em novembro. Presidente, eu só gostaria de desculpa, que ficasse constado na ata ali em cima, que ele mencionou, a testemunha mencionou que ele disse que eram 500 quilômetros, mas que ficou 300 quilômetros em aberto sem nenhuma anotação, é isso? O estagiário tinha escrito numa viagem para São Paulo, 800 quilômetros. Tá? 800. Aí ele pegou e falou assim, é 800 quilômetros. Eu falei, não pode ser 800 quilômetros. Certo? Aí eu perguntei pro Bet, quanto que foi isso? O Bet falou assim, foi 500. Aí o que aconteceu? Se você pegar a planilha, ela tem um espaço em branco, tá? Onde ficou 300 quilômetros em aberto que não se sabia para onde que esse carro tinha andado. Tá. É só isso, essa resposta dele que eu gostaria que constasse. Obrigada. Quanto à acusação de abastecimento do carro particular do vereador Fernando, sabe dizer se tal ato ocorreu? Se sim, quem autorizava e por qual motivo? Bom, eu sei que aconteceu, porque foi feita uma reunião, tá? Eu participei, o Bet participou, quando o Bet falou que queria devolver o dinheiro, fazer o ressarcimento da Câmara das viagens dele, tá? Não sei o valor exato, na hora falaram alguma coisa de R$700, mas eu não sei exatamente quanto foi. Fiquei sabendo a posterior que ele fez essa devolução. Agora, quem autorizou isso a essas viagens anteriormente para ele ter abastecido, eu não sei. Provavelmente ele abasteceu com o talão. Né? A quem competiu o processo que propiciou o pagamento de sua fiscalização? Se recorda de quanto foi o valor? Então, como eu disse, eu não sei o valor, só foi suscitado no momento ali, que seria alguma coisa de R$700. Eu não sei como ficou isso daí. Provavelmente o Júnior consiga explicar melhor, porque quem deve ter calculado deve ter sido ele. Se recorda se houve alguma prestação de contas sobre o abastecimento do carro do vereador? Se sim, quando foi feita, percebeu alguma irregularidade quanto a isso? Não presenciei nenhuma prestação de contas. Houve qual a alegação para a prática do ato de eventual comunicação ao presidente? Desculpa, houve? A prática do ato eventual teve comunicação, como foi comunicado ao presidente? Não faço ideia, porque não passa por mim. Não sabe. Tem conhecimento se o vereador Fernando devolveu algum valor relativo? Me falaram que ele fez a devolução. Fez a pergunta. Uhum. Sabe dizer se o vereador possui alguma autorização da casa para devolver eventual abastecimento? Promover eventual abastecimento do seu carro particular por conta própria? Não tem conhecimento. Sabe dizer se o mesmo chegou a realizar abastecimento de óleo ou de lubrificantes? Eu sei, assim, o que acontece? Toda vez que chega a nota para mim, tá? Eu tenho que fazer o lançamento no almoxarifado. Então eu fiquei sabendo de um óleo, mas até naquele momento a gente achava que era no carro da Câmara e não que tinha sido no carro particular dele. Sabe dizer se o presidente chegou a deixar de assinar alguma autorização de viagem e qual motivo? Teria que perguntar para o presidente. Eu tenho conhecimento que isso aconteceu, mas eu não sei o motivo, não participei com o presidente para ele saber. Você tem algum conhecimento? Tem conhecimento sobre alguma sindicância para apuração de responsabilidade de servidores sobre a questão que é discutida? Sim, eu participei como depoente. Tem conhecimento se alguém
realizou o controle de utilização do carro no período que a Juliana estava de licença, através de relatório? Através do relatório, quem estava fazendo, mesmo distante, ela passava esse e-mail para mim e eu entregava para o Marcos fazer o lançamento na planilha. Então, o Marcos é que ficava mantendo a planilha atualizada toda vez que acontecia alguma viagem. Que ela passava, eu passava a informação para ele lançar. Sim, você já respondeu, mas só para completar. Já presenciou o vereador Fernando comentar algo com qual pessoa sobre o assunto ou pedir que a mesma fizesse algo referente ao assunto? Sobre o caso o Marcos? Eu não entendi a pergunta. Se eu vi o Bet, o quê? Como é que é? Comentar algo de tal pessoa sobre o assunto ou pedir que a mesma fizesse referente ao assunto. Sobre o relatório. Só tenho aquilo que eu presenciei quando o Bet foi chamado junto com o estagiário para resolver os problemas de lançamento na planilha. Só isso que eu participei, porque foi do meu lado. O Marcos sentava do meu lado. Então eu presenciei toda a conversa dos dois. Bom, eu não tenho mais pergunta. Agora, saber com o relator, Chaves, eu gostaria de fazer. Marcelo, você informou que o vereador foi chamado para, junto com o estagiário responsável pela elaboração das planilhas, a corrigir alguns equívocos que estavam ocorrendo. Isso. Foi citado uma quilometragem aí de 800 km para São Paulo, que ficou por 500 e ficou uma lacuna de 300. Exato. Essa lacuna de 300, como que ficou definido? Então, posteriormente a isso daí, o que aconteceu? Imediatamente já começou o processo de sindicância, tá? Esse relatório foi encaminhado para a sindicância e aí eles apuraram, devem ter descoberto o que aconteceu nesse buraco, né? Aí o pessoal da sindicância consegue informar melhor o que aconteceu. Porque deve ter, como foi pedido pedágio, pedido outras provas, deve ter onde é que o carro teve nesse intermeio, né? Mas eu não tenho conhecimento disso. Você tem apenas o conhecimento que as quilometragens não batiam, mas não tem a checagem. Isso. A checagem ela foi feita pela sindicância. Sim, aí você está informando, você deu informação aqui até agora, né? Não foi falado por ninguém com relação às praças de pedágio. Isso. A passagem do veículo não pelo pedágio. Exato. Correto. O que acontece? Eu cheguei a comentar na época, toda vez que você passa no pedágio, principalmente porque é um carro público, ele tem um cadastro. Então, quando você passa, fica registrado no cadastro lá, é como se fosse um sem parar. Sim. Tá? Fica registrado que você passou. Aí o que acontece? Basta você pedir para o pessoal da praça de pedágio que eles entregam para você todas as passagens. Aí isso foi providenciado pelo pessoal, eles fizeram essa checagem. Você tem conhecimento que nesses talões de abastecimento, em alguma dessas épocas, um desses talões ficou em posse do vereador Fernando Betti? Tenho conhecimento. A Juliana uma vez me procurou e ela falou que estava com ele um talão que tinha ficado para facilitar o abastecimento do veículo. Eu falei, não, esse talão ele tem que ficar dentro da Câmara, esse é o combinado. Ele fica com você, tá? Ele não pode ficar à disposição de quem pegar o carro. Aí ela pediu para eu, falei assim, então você pega para mim? Eu fui até a prefeitura, fui até o carro, cheguei lá, falei, Juliana, ele não está lá no carro, tá? O talão. Aí eu voltei e falei, então você pede, se está com ele, você pede o talão para ele, que ele devolva, tá? Posteriormente, depois que tudo começou a surgir, apareceu a seguinte situação. Vai devolver o carro. Vai devolver. Então, acabou o posto. Aí eu fui até a gaveta para pegar o talonário. Cheguei lá, só tinha um talão. Faltava o outro talão. Aí eu entrei em contato com o Bet, ele veio e me devolveu o outro talão que estava em posse com ele. Então, na realidade, são dois talões que estavam com ele. Não, um talão. Um talão. Um talão estava na gaveta dela e o outro estava de posse dele. Tá, então um talão no local correto e o outro talão em posse do vereador. Isso aí ele entregou para mim. Tá.
Você também citou que você já tem conhecimento, tomou conhecimento da devolução do dinheiro por parte do abastecimento do veículo particular do vereador Fernando Betti, né? Correto. Foi no mesmo posto que a Câmara abastecia? O abastecimento do veículo particular foi no mesmo posto? Você tem conhecimento disso? Eu não fiz essa apuração, aí o Júnior que pode responder melhor. Tá. Ele que fez a apuração do que era abastecimento do BET, tá, e fez o ressarcimento. Somente para encerrar. Além dessa viagem... Eu falo Júnior, eu acho, tá? Porque o Júnior é financeiro, tá, deve ter feito. Além dessa viagem, que deu essa diferença aí dos 300 quilômetros, tiveram mais correções por parte do Marcos e do vereador Fernando Betti nessa montagem dessa planilha? Não, correções tiveram várias. Teve vários problemas de lançamento, mas assim, a única coisa que ficou em aberto foram os 300 quilômetros. O resto estava coerente, mas teve vários lançamentos. Teve lançamento em julho, lançamento em outubro. Mas foram feitas várias correções, foram feitas, sim. Eles ficaram por volta de meia hora fazendo essa correção. Os dois? Os dois. Não, por mim, tá bom, agradeço. Obrigado. Eu agradeço, Júnior. Eu gostaria de saber se existiam outros problemas de lançamento, mas você acabou de responder. E qual a sua participação nesse contexto que justifica a sua condição de testemunha? Por que você acha que você está aqui como testemunha? Porque o Betti falou que eu sabia de tudo. Muito obrigada. Não havendo mais perguntas pela comissão, eu abro a palavra agora para a doutora Carolina. Boa noite. Marcelo, essa requisição que você mencionou para abastecimento, ela ficava sob a responsabilidade de alguém específico na casa? Ou qualquer servidor poderia pegar e entregar para o vereador? Não, ficava em posse da Juliana. Ela que deveria fazer a entrega para quem fosse fazer o abastecimento. Tá. Em relação ao veículo particular, você tem conhecimento se essas autorizações para utilizar o veículo particular para abastecer no posto, se era feito por escrito, se ocorreram assim algumas ocasiões que foram feitas por escrito, verbal, como que acontecia? Olha, eu não vou conseguir responder bem isso para você com certeza, porque eu não tenho o processo, o processo não passava pela minha mão. Entendi. Tá? A única coisa que eu consigo te falar é que é o seguinte, quando veio à tona a história do óleo, ninguém sabia direito falar se o óleo tinha sido colocado no carro dele ou se era no carro da Câmara. Uhum. Nesse momento, isso foi dia 5 de dezembro, eu entrei em contato com o posto, pedi para o posto enviar um relatório para mim dos abastecimentos. E aí constava que foi feito o abastecimento no carro dele e o óleo também foi colocado no carro dele. Então, nesse momento é que eu vi que tinha sido entregue uma requisição ou não. Aí eu não sei como é que foi feito esse abastecimento. No caso do óleo, a minha suspeita é o seguinte, ele tinha autorização para a viagem que ele ia para o Congresso. Então, foi dada autorização para ele ir, para ele fazer o abastecimento no carro dele, e por algum equívoco aconteceu a colocação de óleo, tá? Mas houve sim a autorização nesse dia para ele fazer, porque ele ia para o Congresso. Deixa eu só ele terminar de... Tá. Você já falou que você não sabe se foram delegadas funções da Juliana no momento de ausência dela, né? Uhum. Mas você sabe se em algum momento, todas as vezes que ela esteve ausente ou em férias, a casa ela ficava sem diretor ou era substituído a diretoria? Bom, como era colocado eu nunca fui comunicado que alguém assumiu o lugar dela. Tá? Então ficou em aberto. Ficou sem diretor a casa, exato. Né? Tá. Você sabe se o Fernando chegou a pegar o talão de abastecimento na gaveta da Juliana sem autorização? Não. O que eu sei é o que ela falou para mim. Ela chegou e falou assim, olha, está com o Fernando um talão, tá? Que ele até deixou no carro para facilitar os abastecimentos. Se ele pegou, se ela entregou, eu não sei te falar. Eu só sei desse ponto.
Aí eu cheguei para ela e falei assim, não, isso não pode acontecer, precisamos desse talão de volta, porque aquele talão tem que ficar dentro da casa. Entendi. Você mencionou que você utilizou o carro algumas vezes, né? Isso. Foi mencionado aqui que tinha uma problemática no estacionamento, que algumas vezes tinha que ficar deixando a chave lá por Isso, conta... com frequência acontecia isso. E você também chegou a deixar a chave lá? Eles pediam para deixar? Como funcionava isso? No meu caso, toda vez que eu chegava e tinha que deixar lá, no final da tarde eu voltava lá, pegava a chave, porque assim, ó, era uma questão de meia hora, 1 hora, eles já conseguiam liberar a vaga. O pátio da prefeitura, explicando melhor, o pátio da prefeitura sempre chegava lá, tinha carro de vereador, carro pessoal de outras pessoas, e sempre ficavam fechando as vagas. Aí o que acontecia? Algumas vezes o motorista falava, deixa aqui o carro, daqui a pouco eu guardo. Eu deixava a chave com ele, depois mais tarde, antes de ir embora, eu voltava lá, o carro já estava guardadinho no lugar, eu trazia a chave de volta e entregava para a Juliana. Tá. Quando você utilizou o carro, alguma dessas vezes a Juliana foi verificar a quilometragem do carro, quando saía e quando voltava, ou ela não verificava? Não, porque, como eu disse no começo... Você mandava foto, né? Tarso, mas ela não chegava a verificar, nem não, ela, nem o estagiário? Acho que não. Tá. O estagiário eu sei que ia, tá? Muitas vezes ela falava, pedia para ele ir verificar a quilometragem que tinha acabado de chegar de viagem, tá? Mas o nosso, assim, nunca foi verificado. Bom, acho que é só isso mesmo, sem mais perguntas, agradeço. Sem mais perguntas, Marcelo, eu gostaria só, eu dou por encerrada a sua leitura dos depoimentos e peço para que você aguarde uns minutinhos para que a gente possa confeccionar a ata.